promoção aí, Preto Cripa, que já está conectado conosco. Preto, obrigado pela atenção, já estou te botando aqui com a imagem também no nosso YouTube e no nosso Facebook. Bem-vindo, obrigado pela atenção, bom dia. Bom dia a todos da Hiper. Estão conseguindo me ouvir tranquilo? Dá para ouvir normal o áudio aí? Tá chegando bem, tá chegando bem. Fiquei preocupado que tu começou a parecer com a voz mais rouca, mas não, tá tudo certinho. Acho que o início da Não, transmissão. tá tranquilo. É a minha voz logo de manhã. Obrigado, Bica. Obrigado ao Nitinho, a todos da Rádio Hiper, né? E aos ouvintes e espectadores que acabam nos vendo agora através da tecnologia, né? Do vídeo. E estamos à disposição para poder falar mais sobre esse tema tão importante, não para a Laguna, mas para uma região. Pois é, nós falamos agora há pouco com a Estela. A Estela é uma das lideranças comunitárias que estava puxando essa reunião. E que sucesso foi essa reunião ontem. E eu queria falar com um agente político e aí te pedir essa entrevista agora de manhã, Preto, porque, embora tu estejas hoje sem mandato, né, mas tu é um agente político e vinculado teve muito próximo a família a mim, tem uma boa circulação na Assembleia. Eu digo, bom, vamos falar com o Preto, ver de que maneira a política está agindo e pode agir aí para dar um socorro nesse momento, Preto. Bom, o que acontece, né? Dentro de um processo como esse, extremamente delicado, ele é delicado porque as pessoas não têm noção do tamanho do problema que ele possa gerar para a nossa região em termos de engessamento, né? Isso aí ele impacta qualquer um. Cego, quem enxerga, surdo, quem fala, branco, rosa, amarelo, vascaíno, flamenguista, tubaronense, lagunense. Essa é uma bandeira que não é de Laguna, nem é uma regional mesmo. Porque a forma como eles estão propondo essa reserva extrativista, essa resex, como se fala, tem várias pronúncias, ela vai impactar não só a marinha, mas também a área terrestre. E como não há, dentro das especificidades documentais, e o rito não está claro, a gente não sabe quais são os polígonos, ninguém sabe aonde é que vai a resex, aonde os limites. Mas além disso, além dos limites, sempre tem as áreas adjacentes, que ó, o limite é até aqui, mas vai mais 10, tem um bracinho de mais 10 quilômetros. Esses bracinhos, essa falta de compreensão, de clareza, de transparência, faz com que a população inteira esteja, nesse momento, muito preocupada. E ela tem que cair por terra qualquer movimento que seja político partidário ou até mesmo pré-campanha, né, já que ano que vem nós estamos em eleição. Porque com essa Resex, ela homologada a partir de hoje, de amanhã, porque ninguém nem sabe qual é o tempo. Isso, pelo que se entende, pelos levantamentos técnicos que o pessoal da OAB, da prefeitura, todo mundo que está de cabeça enterrada nisso, procurando os documentos, avaliando, eles entendem que não existe nenhum time e que pode ser amanhã. O amanhã é uma caneta do presidente Lula. Com o Lula fazendo isso, caneteando essa Resex, porque é um decreto, é uma homologação de uma canetada, né? Essa canetada vai fazer com que a área que a gente, repito, não sabe qual é o certo, de área de marinha e de terra, podendo pegar jaguaruna, pode pegar até tubarão, gente, a gente não sabe. Ela passa da noite para o dia a ficar proibida qualquer tipo de trabalho privado. Por exemplo, o pescador que mora numa área dessa, ele é obrigado a sair, exceto se ele mora ali e vai viver da pesca. O viver não é vender. Ele pode ir lá na água pescar e comer. Ele não pode mais pescar e vender. Não pode. É só para subsistência. E qualquer outro cidadão ou cidadã que não tenha o uso da pesca como sobrevivência para comer, não é para vender, né? Ele é obrigado a sair da terra. Qualquer um. Então, o farol, por exemplo, pode perder todas as identidades privadas. O Galeta, Santa Marta, sei lá, o pessoal de Jaguaruna, Camacho, não se sabe. E a gente entende aqui em Laguna que o rito que é normal quando vem o ICMBio, a APA, eles são um rito de cima para baixo, goela abaixo, arbitrário. Foi isso que aconteceu. Por exemplo, quando fizeram o plano de manejo da APA da Baleia Franca, aqui no município em 2020, ou final de 2019, se não me engano, final de 2019. Na época, inclusive, nós entendemos e participamos, houve uma audiência pública na Câmara, e ali foi dito por nós, pelo presidente Cécio, que era o presidente da APA na época, de que aquele plano de manejo, de qualquer maneira, ia passar. E passou. Por mais intervenções negativas, aliás, contrárias, não é negativas, perdão, é extremamente positiva, contrárias que a Câmara fez, que as entidades fizeram, que a classe política, na época, com todos os seus
atores atuantes, o prefeito era outro, tal, fez, mesmo assim saiu. E aquela área da região norte de Laguna, lá principalmente Praia do Sol, ela está engessada dentro de um processo de plano de manejo sob a justificativa ambiental. Claro que a gente adora o desenvolvimento sustentável e tem que ser, óbvio, né, que a questão de extremo, é, tudo pode e nada pode, é muito ruim. O fato é que a gente nem sabe os meandros e os ritos e os documentos que estão sendo seguidos para essa composição, vamos dizer, comprobatória para que o RESEC seja homologado. Dessa forma ou de outra, existe uma contrariedade tremenda. 99% da população da região não quer. Se não quer, ela tem que ser escutada. Eles estão usando documentos de 2002, da época que o presidente Lula foi presidente, depois deixou de ser, caiu isso por terra, ficou engavetado. Agora, com a volta do governo, eles estão puxando a RESEX novamente. Então, no meu pronunciamento de ontem, claro, a OAB vai procurar todas as deficiências jurídicas do processo e tem que fazer, porque a defesa precisa ser embasada com critérios e documentos para contrapor esses ritos e esses documentos que eles estão fazendo de maneira arbitrária, botando goela abaixo. Então, nosso lado de defesa, ele precisa ser uma defesa responsável, claro que sim. Mas, no meu entendimento, e foi a minha fala que eu disse ontem, não é nem governo de Estado. Lógico, governo de Estado, Sorato, os deputados daqui precisam fazer menções, participar e ir lá cobrar. Principalmente da bancada catarinense federal, porque é uma decisão federal. Se fosse algo de Laguna, era uma conversa de vereador político e as entidades de Laguna com o prefeito, se a decisão fosse do prefeito, mas a decisão é de governo federal. Então, mais do que nunca, essa decisão ela precisa ser urgente, rápida, com a frente parlamentar catarinense. Não é partido L, ou partido M, ou partido A ou B. É a frente parlamentar dos 16 deputados, e espero que os deputados do PT também participem disso, porque a população não quer. A população não, ou quer pelo menos participar do entendimento disso, e nesse momento precisa frear. O impacto é devastador para a região. E como nós sabemos como acontecem as circunstâncias da política, a partir do momento que canetarem, no outro dia acaba tudo. A permissão para ir não pode, para passar não pode, para construir não pode, e vai iniciar um processo de desapropriação das terras, porque a União vai dizer, essa terra é minha agora. E vai ficar ali de lado, porque quantas terras da União estão de lado, meu Deus? Eles querem terra. E essas terras, muitas vezes, têm justificativas futuras para outros países, inclusive, poderem ter argumentos para continuar o seu desenvolvimento. Isso é uma conversa mais longa, mas é como se fosse assim, olha, eu sou da Europa e eu não tenho terra, e eu preciso bancar 20% de terra verde para poder manter o meu desenvolvimento. Então eu vou mandar o meu dinheiro lá para aquele país que tem terra e, consequentemente, aquela como se fosse a minha área verde. Então essas composições, essas realidades, essas situações como são colocadas e que a gente vê ao longo do mundo, e nada contra o ambiente, Deus me livre, ainda mais eu que sou um dos defensores, ou talvez o político que mais defenda efetivamente o desenvolvimento sustentável em Laguna, com efetividade e recorrência. Mas a falta de transparência, a forma como as coisas acontecem, por exemplo, eles perguntam para o ICMBio, que é o órgão que coordena isso, e eles não informam nada, Bica. Não há uma informação efetiva É porque da tem uma fé, documentação. é porque é como você disse, Preto, tem uma fé. Tem uma fé. Eu Olha só, falei não é ontem, possível, Bica, não tem, desculpa, Preto, mas não tem como deixar de fazer o comparativo. Olha o que acontece com o Balneário Camboriú, olha o que acontece aqui com a nossa região. Não existe, olha, eu já viajei esse litoral brasileiro, já piquei de cabo a rabo. Já piquei isso aqui inteiro. Não existe região mais preservada, não existe região em que existe essa interação com as ONGs e com o pessoal nativo, como aqui na nossa região. Entende? É porque nós aceitamos tudo passivamente. As ONGs vêm aqui, se instalam. Aliás, eu até quero entrar dentro disso que tu falou. Parece que eles têm que justificar os milhões, a APA da Baleia Franca, e eu vou falar isso aqui em primeira mão, nunca ninguém da imprensa que levantou, tá? Nunca alguém da imprensa que levantou. A APA da Baleia Franca recebeu alguns milhões de reais para fazer esse serviço porco aqui na nossa região.
sem dar nem... achando que a terra é deles. Alguns milhões de reais só da Petrobras. Só da Petrobras. É para fazer esse tipo de trabalho, eles precisam justificar essa grana que eles ganham. Aí ficam interferindo a região, o trabalho da região. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O que está acontecendo... Digo mais, por exemplo, tem a Serra do Tabuleiro ali, né? Sim. Tu pode colocar asfalto lá, não? Não. Não pode. Então, deu Resex, nem a Geomedeiros vai sair, gente. Não pode. O Jorginho vai dizer, não posso mais mandar dinheiro, não pode, a área é do Vai União. ter justificativa aí o Jorginho. Não, eu não estou dizendo Jorginho. O Jorginho não fala isso que o Jorginho vai querer votar a favor da Resex. Não pode. Eu não vou deixar polemizar partidariamente, politicamente isso aqui, porque seria... Ontem, na minha fala, eu puxei o Evandro, que foi candidato a prefeito adversário meu, e o Samir, para que aquela minha fala não pudesse ser em nenhum momento política, Deus me livre, não estaria lá fazendo isso. Seria um devaneio da minha parte e não combina comigo, sem mimimi. Mas como a gente tem uma aproximação junto ao senador, e a minha fala foi igual para o senador, da mesma forma que eu falei referente à senadora Ivete Silveira, né, que assumiu a vaga do Jorginho quando veio para o governo, e também do Jorge Seife, porque é uma questão catarinense, não é de bandeira. Aliás, é de bandeira, mas é uma bandeira catarinense. E a gente precisa fazer esse enfrentamento agora, porque a gente não sabe o tempo. De repente, a pressão... Porque, para mim, quando eles tiram da gaveta, tá? 10 anos depois, um projeto desse, é porque eles têm a intenção de canetear. Ninguém tira isso da minha cabeça. Eles vão canetear. Exceto e é uma galera se houver uma pressão contrária, e é política, não é jurídica. A jurídica, no meu ponto de vista, ela vai compor as nossas justificativas contraditórias. Lógico que sim. Mas não pode deixar entrar no viés que entrou o plano de manejo de Laguna, que hoje a gente está discutindo juridicamente e não sai do lugar. Porque a justiça do Brasil, vocês sabem na mão de quem está. Então, não é partido. É questão de condução. E, às vezes, a justiça não vai olhar as nossas falas, as nossas provas, se o interesse dela for outro. E eu não sei qual é o interesse. E essa questão... A falta de transparência é que traz toda essa balbúrdia. Mas, em algum momento, a gente tem que travar isso. Deixa eu só trazer uma informação que o Jorge Anastasiades, nosso ouvinte, está mandando aqui. A gente falou que tinha que ter, no bloco passado, falando com a Estela, a gente disse, tinha que ter, o Nitinho até falou, tinha que ter botado uma camisa anti-Resex no Santo Antônio, quando estava ali Jorginho, o Amin e tal. O Jorge Anastasiades mandou uma foto que ele estava ao lado do Amin, mandou a foto aqui na procissão, e ele disse, o Cadorim fez metade da procissão ao lado do Amin, falando, pedindo o apoio do Amin contra a Resex. Quer dizer, são várias forças aí que vão formando. Tu tem essa proximidade com a família Amin, com o senador. Esse assunto tá em pauta, Preto. Como é que o senador Amin tem abordado contigo esse assunto, enfim? Imagina, eu trabalho isso fora do populismo, né? Sim. Seria populista falar de A ou B. No Santo Antônio, ele já sabia da situação, logicamente, porque eu não tenho cargo político com ele, não tenho nada. É só que eu tenho um encaminhamento, eu peço as coisas para a Laguna, ele passa por mim, tá ótimo, né? E aí eu falei que essa é uma situação ímpar em relação ao município, mas não só para o município. E é o papel dele. Assim como é papel de qualquer parlamentar, exceto que o parlamentar lá diga, eu sou a favor da Resex, mas ele tem que dizer isso para nós. Enquanto ele não for a favor da Resex e estiver a favor da gente, tem que lutar. E eu passei para o Espiridião e para a staff do Espiridião as informações competentes, reais, e ontem eu absorvi um pouco mais do que me faltava e ontem encaminhei para eles. Sentei com a estrutura organizada, OB, o doutor Roberto, não sei quem são as pessoas, o próprio prefeito Samir, que é o responsável pelo município de organizar e tem essa responsabilidade. Não é o Rogério? Dele, e eu estou vendo que está fazendo correto. Quem manda é o Rogério, tinha que falar com ele. Não, mas ele não estava nem lá ontem, só para tu ver. A vontade dele de resolver o problema, o vice não estava lá. Mas não vou polemizar. A questão, o que acontece? Tu não precisa, deixa que o Niltinho polemiza por ti. Vamos. Lá, segue bem aí, Preto, segue. Mas o que acontece? E passei ontem à noite toda a situação, porque o que acontece? Hoje já está em contato, ou se não está, é uma questão de decisão do grupo gestor, vamos assim dizer, dessa parte técnica, que está fazendo o levantamento das contradições documentais. Eles têm um encaminhamento já junto ao Espiridião para conversar com ele, e aí pode levar a mesma informação para os outros 2 senadores, como eu falei, para que possa municiá-lo das informações para que ele saiba qual é o rito
que ele tem que tomar lá no nível federal para parar. Hoje nós temos que parar. O que tem que ser feito hoje? Para o andamento disso, porque ele está andando. O Rio está andando. Eles falaram ontem, o doutor Roberto falou, olha, o processo está caminhando e a gente não tem informação. Pede para o ICMBio oficialmente, eles não respondem. Pede para não responde. Então, se está caminhando, é porque existe uma força empurrando. Agora, precisa ter uma outra força vetor, um outro vetor contrário. Que a população é importante, mas hoje é pequena essa pressão, infelizmente. O Samir é importante, mas é pequeno. O Preto, muito menor ainda. Os deputados federais, estaduais, um pouco maior, mas é importante. Mas ainda é pequeno. É federal, é senador e é frente parlamentar. É uma união catarinense em prol de algo que vai engessar de forma arbitrária e inédita no município e no país. Não sei, não vou dizer no país, porque eu não conheço a região norte, né? Com propriedade. Lá pode tudo. Mas, lá pode tudo, cara, eu vou te falar, porque eu já lá no Nordeste, lá eles constroem aqueles isórios, eles vão lá, eles colocam o toboágua que sai do meio da rua, vai pra dentro d'água, eles não querem nem saber, o pau pega. É porque o nosso povo aqui é muito pacífico. O nosso povo aqui é muito pacífico e quer fazer as coisas muito certinha, muito coisa, não faz na goela abaixo conforme eles. Agora é pegar essa turma meio atravessada, eu quero ver eles fazer isso lá em Balneário Camboriú. Eu quero ver eles fazer esse tipo de iniciativa em qualquer estado, em qualquer região de Santa Catarina, que pegue esses italianos mais atravessados para ver se eles não vão... primeiro eles já vão levar a mão no lado da orelha, né? Quem resegue, sai daqui, já vão levar uma no lado da orelha. Segundo é porque é um atraso de vida, gente, não dá nem para comparar, pelo amor de Deus. E eu quero, eu tava procurando um documento aqui, tá? Eu quero que a APA da Baleia Franca, ao invés de preservar, eu quero que eles justifiquem, tá? Porque em que foi utilizado 3 milhões de reais da Petrobras, né, que foi recebido até o dia 22 de outubro, e cerca de 5 milhões e meio que serão utilizados até o final de 2025 para esse tipo de projeto. É para quê? Para atrasar? Então vocês pegam o nosso dinheiro, a APA da Baleia Franca. Tô aqui com um documento que foi enviado. Vocês pegam o nosso dinheiro para atrasar a nossa região? É isso? Para fazer as coisas às escondidas? Tá aqui, o documento tá bem explícito da Petrobras. Fazer as coisas escondidas, né? E prejudicar uma região inteira, 300, 400 mil pessoas? O que é isso? Desculpa, Preto. Assim, é uma loucura. Eu acho que os órgãos da prefeitura, não digo agora porque não é o momento, até mesmo a imprensa tem que convidar essas pessoas com recorrência, né, para falar dos projetos. Que nem vocês chamam um vereador, um vice, um prefeito, vocês estão sempre chamando para atualizar. E essas entidades, elas são obrigadas, aliás, no meu entendimento, deveriam ser obrigadas a vir também prestar com recorrência, principalmente agora quando o governo federal tem muito mais tendência para esse lado. É claro que quando criarem uma reserva, eles vão ter que determinar um órgão que cuide. É uma ONG. Não tem problema se a ONG for correta, se aquele ambiente tiver que ser realmente uma reserva, aonde a comunidade avaliza. Por exemplo, como uma reserva da Praia do Gravatá. Não sei, estou divagando aqui. Não sei se a população seria contra, por exemplo, né? Mas dentro de uma discussão, que isso é importante, mas logicamente, onde tem todas uma área, sempre tem um órgão que precisa fazer a manutenção, entendeu? E normalmente é ONG, quando é uma Resex. E aí vocês sabem a falta de transparência e, em alguns casos, a falta até de índole de condições de algumas ONGs. E a gente não está botando todas no mesmo pacote, mas a gente está usando o histórico ruim para poder reforçar o receio que nós estamos tendo. Porque se eles estão fazendo uma Resex por baixo dos panos, é por baixo dos panos. Foram fazer uma reunião e não avisaram ninguém. E na reunião, ninguém do ICMBio e nem da APA estavam presentes. Era um rito natural, documental que precisava fazer, talvez, porque a gente, vou repetir, ninguém tem a noção real do que está acontecendo, para poder dar continuidade no rito. Foi quando a população descobriu e parou. E de lá para cá entrou o prefeito, entrou nós todos entramos nessa discussão, porque quando tiraram da gaveta, ninguém tinha conhecimento disso. Essa reunião que estava meio na surdina e foi invadida, aí, digamos, pela comunidade, prefeito e tal, essa estava sendo realizada onde? No IPHAN? Eu não lembro onde é que foi, eu te confesso, mas se eu não me engano, foi na região na região da ilha mesmo. Eu não participei, foi uma coisa que aconteceu na noite pro dia, entendeu? Ninguém sabia, né? Então, eu não sei te dar essa informação precisa, Bica. Mas o fato é que agora, este momento, é um momento político de parar. E como tu falaste ali, Nildinho, com toda a propriedade. Pessoal,
tem que pegar o Instagram dos 3 vereadores, senadores, e o Instagram, eu digo Instagram porque e-mail ninguém mais usa, né? O WhatsApp é uma coisa ainda intimista, ninguém tem muito acesso, mas o Instagram de todos os deputados, e tem que chover. Sabe quando tu faz um abaixo-assinado e pede? O abaixo-assinado, tu pega uma folha e bota lá 1000 assinaturas, sei lá, ou 100 ou 200. Esse abaixo-assinado é um papel só que chega para alguém. Esse alguém vai até ler, talvez, vai ver o peso. Agora, quando chega 1000 ou 100 ou 200 diferentes, como chamadas diferentes, é uma do Preto, é uma do Bica, é uma do Rodrigo, é uma do fulano, é um do... os caras vão olhar, peraí, existe uma força chamando atenção para algo. Então é isso que a população tem que fazer agora. O que eu, popular indignado, posso fazer? Entrar no Instagram dos 3, não pode ser um, dos 3 senadores e dos 16 deputados, né? Principalmente os deputados do PT. Eu não estou falando contra o PT, Deus me livre, mas é porque essa é uma demanda do PT. E eu não acredito que os deputados do PT são favoráveis a uma destruição de uma região. E eles têm mais força junto ao governo, é natural politicamente. É isso. Então, assim, vamos perguntar para o cara do PT. Vocês têm um cara do PT aí? Nós temos, porque se a gente não está tendo acesso à população, à classe política, enfim, não está tendo acesso à informação, o cara do PT deve ter. Então, esse cara do PT tem que nos ajudar. Eu, Preto, por exemplo, hoje vou fazer uma ligação para a Cida, que é do PT, foi candidata de Laguna a deputada federal, estadual, não lembro agora. Federal. E vou perguntar, Cida, você tem que intervir, entendeu? E eu vou escutar dela. Da mesma forma que quando for um tema que recai ao Esperidião, como às vezes me ligam ao Esperidião, né? E eu vou perguntar para ele, entendeu? Não tem problema nenhum. Ela pode ter uma opinião até favorável ao Resex, mas ela precisa também defender. Eu acredito que ela é contrária. Eu só estou dizendo que na minha cidade eu vou buscar o PT organizado para perguntar, aliás, como um caminho a mais para poder buscar as informações que não se tem. Então, é político, precisa fazer uma pressão contrária, e essa pressão é lá em cima. A população pode ajudar, pedindo ajuda nas redes sociais, de fato, mas não é na tua rede social, porque se o Esperidião não te seguir, o senador não te seguir, a Ivete não te seguir, o deputado não vai ver. Tem que ir lá na rede social dele, entendeu? Das pessoas. Da Júlia Zanata, do Daniel Freitas, sei lá, da Detone, do Czai, que é do PT, todos esses que se elegeram, para que eles possam entender o processo e mobilizar, porque a mobilização tem que ser hoje. Vou repetir, para finalizar. Pode ser que o presidente dê a canetada amanhã, ninguém sabe. Pode ser daqui a um ano, mas pode ser amanhã. E a partir do momento que a canetada for dada da Resex, vocês podem ter certeza absoluta que Laguna vai voltar para 1.500. Por quê? Porque é natural, a cidade vai atrofiar. Pessoas que moram na ilha vão ter que sair na marra e vai ser desapropriado. Vai ganhar dinheiro? Não sei. Porque o governo vai dizer, olha, eu sou obrigado e vou te pagar 80. Vale 150, mas eu vou te pagar 80. E vou pagar da forma que eu quiser. E como a área é minha, tu és obrigado a aceitar. E aí tem famílias que estão lá, tradicionais, que pegaram terrenos de pais, de filhos. Estão lá 100 anos, 150 anos na região da ilha, vão ter que sair. Porque elas não vivem mais da pesca. Elas vivem, talvez, de outras atividades trabalhistas, mas moram numa região em que o pai ou o avô constituiu, na época, a pesca. A pesca extrativista da época, de 1900 e tanto, era uma coisa. Hoje não se pesca nem... Para que vocês entendam, na resolução da Resex, dizem que a pesca não pode ter nem apetrecho, vai ter que ser na mão. Olha só, então assim, não pode soltar pipa, não pode. Não pode. Então não é uma coisa bacana, não é possível que seja algo bacana. Ô Preto, o nosso tempo está escasso mesmo, ultrapassamos totalmente, muita gente participando. Culpa do Preto, né? Culpa do Preto. O José Melo Júnior está dizendo aqui, Bica, Niltinho e Cripa, a primeira reunião foi no IFAM, tá? A Lidiane, do RHTPPL, está dizendo aqui, ontem tivemos assinaturas no abaixo-assinado, tivemos muitas entidades presentes com a gente, temos material jurídico para agir. Eu sou filha, neta e bisneta de pescador, mas minha renda não é mais da pesca, diz aqui, né? Então muita gente participando, não temos mais tempo, nós vamos, não vamos deixar a peteca cair não, nós vamos cobrar como veículo de imprensa os parlamentares, né? Tem muita gente querendo se aproveitar politicamente da nossa região e nós temos que fazer esse tipo de cobrança também. E eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, a minha avó sempre fala o seguinte, ô Niltinho, quem muito se abaixa, o cofre aparece.
tá? Segura E é isso que acontece aqui com a nossa região. Esse pessoal das ONGs ambientais, eles vão fazendo e nós vamos aceitando tudo. Nós vamos aceitando tudo passivamente, vamos aceitando. E aí eles vão cada vez tomando mais conta. Daqui a pouco eles vão achar que o rio Tubarão é deles e vão querer tirar todo mundo das margens do rio. Esse pessoal é folgado e a gente precisa colocar um freio nessa galera. Tem detalhe. A nossa região não é deles. E nós também fazemos parte do meio ambiente e precisamos do desenvolvimento. Se der dentro da sustentabilidade, melhor. Só um adendo. Eu conheço ONGs sensacionais. Conheço trabalhos sensacionais. E conheço trabalhos bons, contraditórios, na minha opinião, mas são bons. Deus me livre, cada um faz o que quer. Nós vivemos realmente numa democracia. E ganha a maioria, tal, papa. Mas é quando há uma transparência e um objetivo real, plausível de coletividade. Né? Eu posso ter um entendimento real, plausível de coletividade diferente do teu e tá tudo certo. O que não pode ter a sacanagem. Vou dizer para vocês, nem a redragagem do Rio Tubarão vai permitir se a Redex sair, porque não vai poder botar máquina. Entendeu? Pelo menos numa parte do trecho. Então, é devaneio. Agora, digo mais. Me vem um insight aqui. Vocês da imprensa, vocês têm um órgão que organiza e é um sindicato, não sei como é que é o nome. Aresc, não, como é que é o nome? A Caerte. A Caerte, desculpa, eu, jornalista, esqueci. Então, a Caerte, ela tem que se posicionar. Tem que ser obrigado a se posicionar. Porque, querendo ou não, é uma representatividade da comunicação que é social. E hoje a maior demanda da nossa região é essa. É essa. É isso já. Antes de qualquer coisa, é isso já. Porque aí não sai ponte, não sai gemedeiros, não sai redragagem, não sai nada. E você vai sair de casa. Ah, e detalhe, eles disseram que uma das vantagens do Resex é que a pessoa passa a parar de pagar IPTU. Óbvio que ele vai parar de pagar IPTU. Ele vai perder a casa. Ah, vai dar vantagem. Vai dar vantagem. Vira sem terra, então, esperto. Não, é brincadeira. Preto. Brincadeira. Aí, assim, uma coisa contraditória, né? A gente vê em outras regiões, pessoas que procuram terras invadindo terras privadas. E aí pode. Oi? Preto Cripa, tu já conhece o seu Elídio, não? Conheço alguns Elídios, né? Não, o seu Elídio Juliano, eu vou passar o teu telefone para ele, eu vou dizer que a culpa do atraso hoje é teu, é tua. Aí ele liga para ti aí que nós já estouramos nosso tempo aqui, vamos atrasar o programa. Obrigado pela disposição, obrigado pela oportunidade, gente. Valeu por vocês terem colocado isso em pauta, mas eu ainda falo que vocês têm que conversar com a Caerte. E a mobilização, talvez uma rádio possa abarcar isso como uma pauta importante, mas como liderar, porque senão um deixa para o outro também não acontece nada. E a imprensa ela é fundamental para que as nossas vozes cheguem com mais peso lá em cima. Valeu, galera, um abraço para vocês e fiquem com Deus. Brincadeiras à parte, obrigado pela atenção conosco, saúde, sucesso, conta conosco quando a causa for assim, estamos sempre junto contigo aí. Abraço, Preto, valeu. Gostei disso, obrigado. Valeu.